jornal diário que levará até você o resumo das principais notícias de nossa cidade. Acompanhe agora as principais notícias desta quinta-feira, 3 de maio de 2012. CNHR. 6 milhões serão investidos em 4 municípios do Ceará. Os municípios de Massapê, Itapipoca, Independência e Milhã receberão investimentos da ordem de 6 milhões para serem aplicados na execução das obras do Programa Nacional de Habitação Rural. Guarani inicia a preparação para o Campeonato Brasileiro. Depois de 15 dias após sua última partida pelo Campeonato Estadual de 2012, o Guarani de Sobral voltou às atividades nesta segunda-feira, dia 30. A torcida rubro-negra compareceu em bom número ao estádio do Jumbo para prestigiar a apresentação do elenco, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Reajuste de 12,85% para casas de apoio aos pacientes com HIV. O Ministério da Saúde realiza reajuste no recurso destinado às casas de apoio de São Paulo e Ceará. O repasse anual será de quase 4 milhões e será destinado a 17 municípios paulistas e 2 cidades cearenses. No estado, no valor de 319,8 mil irão para Fortaleza, 177,6 mil e Sobral com 142,2 mil. Mais de 1,2 bilhão investidos no combate à estiagem. Os governos federal e estadual, juntamente com as prefeituras cearenses, passam a desenvolver ações para amenizar os efeitos da estiagem no estado, através do Comitê Integrado de Combate à Seca. O Sobral News Manchete fica por aqui. Acompanhe agora o Sobral News Debate. Dando no ar o nosso Sobral News em Debate, depois das notícias em destaque do Sobral News com a Lívia Molib, nós estamos trazendo o nosso debate diário, repercutindo aquilo que é notícia no jornal Sobral News, esse programa que é uma coprodução com o jornal Sobral News. Como ontem, nós temos aqui os nossos debatedores, o Herculano Costa e também a Natécia Rocha. E hoje, o nosso convidado, o professor Paulo Passos, que vai falar um pouco para a gente sobre cinema. Ele que daqui a pouco, como vai esclarecer, tem um currículo voltado para essa área. Então, para a gente já começar trazendo a participação do nosso entrevistado, eu queria, professor, que você fizesse a sua apresentação para todos os espectadores do nosso jornal e falasse um pouco do seu engajamento nessa área tão interessante que é o cinema e que Sobral também tem, como nós vamos discutir aqui durante o nosso programa, tem um viés com a área do cinema. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde aos espectadores, né, repercutindo Sobral News, os componentes, os colegas jornalistas, o colega apresentador aqui da mesa também. É um prazer enorme estar sentado ao lado de vocês. Bom, concordo com vocês, Sobral atualmente vive um momento, diria eu, um momento especial no que tange, no que diz respeito à produção de vídeo e também aos eventos que giram ou que versam em torno dessa área. Só para os colegas terem uma ideia, agora no nosso mês de maio, já começou, né, considerando que hoje é dia 3 de maio, nós teremos já dois eventos de grande porte sendo realizados aqui no município de Sobral. Em novembro também teremos um evento de porte médio, né, realizado aqui em Sobral. Então nós já teremos só esse ano um evento municipal, um evento nacional e um evento internacional tratando de... Eu desconheço, durante a história de Sobral, um ano que houvesse tantos eventos. Ainda tem ainda mais um evento de porte nacional. Se vocês me permitirem, pela ordem, nós temos aqui entre os dias 23 e 26 de maio,
o primeiro encontro de jovens cineastas da América Latina e do Caribe, chamado Nossos Olhares, Nosso Cinema. Esse evento está sendo promovido, produzido, até melhor dizendo, numa parceria que envolve a produtora do cineasta Rosenberg Caribe. Rosenberg, eu acho que dispensa apresentações, na medida em que é o cineasta cearense mais conhecido, né, eu diria até que nacionalmente. Então, um evento que promove uma parceria entre o Rosenberg e a Prefeitura Municipal de Sobral. Né? Nesse evento nós teremos palestras, teremos oficinas, nós teremos uma mostra de cinema, de cineastas, como eu disse, da América Latina e do Caribe. Nós teremos homenagens a alguns cineastas, né? Enfim, é um evento de grande porte. Creio que o município nunca deve ter visto um evento dessa natureza. Para vocês terem uma ideia, entre os dias 23 e 26 à tarde, nós vamos ter oficina de roteiro, vamos ter oficina de direção de arte. Toda a tarde nós teremos debate sobre, por exemplo, mecanismos de produção em cinema, sobre produção na América Latina, se os mecanismos de produção de filme, e aí a gente inclui as leis do mecenato, né, as leis do audiovisual, questões relativas a patrocínio, se convergem ou divergem do restante da América Latina, as dificuldades ou as facilidades, né, que envolvem a produção de filmes em todas essas localidades. Então, vai ser um evento muito interessante. Essas oficinas, como eu disse, direção de arte, de fotografia, são abertas ao público, vão acontecer sempre pela parte da tarde, das 2 às 5h30 da tarde. A inscrição pode ser feita no dia 23 de maio. Além disso, ainda tratando desse evento, que é o primeiro que vai acontecer em Sobral, nós teremos uma mostra nos bairros, nos dias 23 e 25 de maio. Essa mostra, nós ainda não temos confirmados os 2 bairros em que ela vai ocorrer, mas serão exibidos já 5 filmes realizados por jovens cineastas de Sobral. Para vocês terem uma ideia, vamos ter um filme com uma professora do curso de História da UVA, Entre Fios, Tecidos e Nós, uma média-metragem de 23 minutos que foi selecionado para o Festival Cinema e Trabalho em Perugia, na Itália. Vamos ter um filme sobre a comunidade quilombola na região noroeste do estado do Ceará. Um professor do curso de História da UVA também, professor Paulo Henrique. Um filme muito interessante que eu já assisti também, tive a oportunidade de assistir. Vamos exibir Sobral Plural, né, um filme de minha autoria, realizado com o professor Nilson Mino, do curso de Ciências Sociais da UVA. Fizemos o filme em parceria junto. Nosso filme foi homenageado no Festival de Cinema Digital de Jericoacoara há pouco mais de um ano atrás, cerca de um ano atrás. E no último dia de evento haverá um escambo dos diretores de filme, chamado Betará, em que os diretores vão ter a oportunidade de levar as suas cópias em DVD e trocar com seus colegas, né? Enfim, vai ser, creio eu, um evento importante e inesquecível para a história de Sobral. Professor Paulo, Natécia, é um prazer tê-la com a gente. Daqui a pouco eu vou te apresentar de novo, mas o professor Herculano quer fazer uma pergunta. Herculano, fique à vontade. Eu perguntei ao professor Paulo por que esse movimento de visualidade em Sobral nesse momento, se antes nunca houvera nenhum movimento nesse sentido. Isso começou a partir das suas pesquisas aqui na região norte, a partir das suas pesquisas para a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Como é que começou tudo isso? Olha, Herculano, eu não vou colocar a questão desse momento em termos de paternidade, né? Eu acho que importa mais a criança crescer saudável, né? O que eu posso falar é dentro da universidade, um movimento que nós começamos dentro da universidade. Quando eu digo nós, na força de expressão, estou me referindo especificamente, aí vale nomear algumas pessoas, sim, professor Nilson Mino Freitas,
professor doutor do curso de Ciências Sociais da UVA, com quem eu tenho o prazer de trabalhar. Trabalhamos muito em parcerias. Fez o filme Sobrão Plural comigo, produziu, roteirizou comigo o filme, conseguiu os recursos dentro da universidade. O Visualidades começou quase que por acaso. Nós, no segundo semestre de 2009, ministrávamos disciplinas dentro do Centro de Ciências Humanas, lá no campus do JUM. O curso de Introdução ao Documentário, por iniciativa minha, sem custo nenhum para a comunidade acadêmica, resolvi ministrar esse curso. E o Nilson me convidou a dividir com ele a disciplina de Antropologia Visual. Então, a cada encontro, um ministrava a aula e o outro assistia. Foi uma experiência formidável, porque não raro, um discordava do outro, era uma experiência muito interessante. E nós decidimos não apresentar provas, não fazer trabalhos. No fim das duas disciplinas, o resultado seria uma amostra de fotografias e de vídeos. E assim surgiu o primeiro Visualidades, em 2009, em novembro de 2009. O segundo Visualidades, que aconteceu em 2010, ele já foi realizado com o apoio da Prefeitura de Sobral. Ele resultou numa amostra, além de chamar Visualidade dentro da UVA, chamou dentro da Prefeitura primeiro Ecos Visuais. Né? Bem, nessa segunda amostra, nós conseguimos o financiamento da universidade e produzimos o Sobrão no Plural. Sobrão no Plural é fruto das pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas pelo Nilson no Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, também conhecido como LABUME. Do que se trata esse laboratório? Na verdade, um arquivo oral e visual da cidade de Sobral. Quando nós falamos do município de Sobral, normalmente nós pensamos naquela história clássica narrada a partir da Fazenda Caiçaras, né, do pai das 7 irmãs, né? A gente pensa na história de Dom José, nas benfeitorias feitas por ele, e a gente normalmente esquece que Sobral também foi construída por aqueles que vivem essa cidade no dia a dia. Atualmente a periferia, inclusive, é maior do que o centro de Sobral. Então, esse arquivo audiovisual, o que ele faz? Ele procura dar voz e vez ao morador da periferia. Ele vai contando a história do seu bairro, ou seja, o anônimo. É algo que já é feito na antropologia já há muito tempo e que na história começa a ser feito agora, né? Na história muito mais recentemente, no discurso oral. E aí o Nilson... Pois não. É importante pensar assim em Sobral como um todo, porque houve uma época da história sobralense que Sobral parecia ser o perímetro que estava compreendido entre o rio e os trilhos. Certo. E hoje a cidade extrapolou esses limites, inclusive na questão da arquitetura. Hoje a arquitetura vertical, melhor, ela até então só era permitida nesse perímetro, ela hoje já se expande para as periferias, e hoje, como você falou, as periferias são maiores do que os restantes de Sobral. E é então interessante ver Sobral como um todo na questão da visualidade, ver Sobral como um todo, ver os componentes, né, que hoje integram essas divisões que houveram antes. Eu acho que essa visualidade trata muito bem da unificação dessas periferias com o centro, não é? Para dar continuidade à história de Sobral, que até então era fragmentada, não é? Em questão do centro e das periferias, sendo que as periferias ficavam mais ao Deus dará, até na questão da consideração como sendo população de Sobral. Herculano, eu acho muito interessante essa sua colocação, porque ela vai incorrer numa questão que diz respeito ao próprio tombamento do município de Sobral. Sobral, ao contrário da maior parte das cidades, ela não teve edifícios tombados numa área específica que correspondia a um determinado momento da história, como, por exemplo, Pelourinho, em Salvador, né, o centro histórico do Rio de Janeiro ou de Recife. Sobral tomba um centro como um todo
em que você vai ter construções de vários períodos, né? Então, é como se nós tivéssemos duas cidades, uma cidade dentro da outra, né? Uma constituída por esse centro histórico e o outro pela cidade que foi extrapolando os limites desse muro simbólico, né? Então, quando nós discutimos a questão dessa memória oral, da memória visual, quando nós fizemos Sobral no plural, a gente está levantando questões que dizem respeito à preservação desse patrimônio histórico, né? A cultura material, a cultura não material, né? E implicações até de ordem política. Não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem disso, mas dentro do centro histórico, qualquer reforma que você vá fazer na fachada da sua casa, você precisa de autorização do Instituto do Patrimônio Histórico, né? Patrimônio Histórico, do IFAM. Ou seja, o IFAM acaba assumindo um compromisso, né? Acaba assumindo um poder de ser quase uma prefeitura dentro da própria prefeitura. E é muito difícil dar conta disso tudo, né? Então, é uma discussão muito complexa quando a gente trata de Sobral, né? Então, na verdade, a gente costuma dizer isso que a gente fala no nosso filme. Não existe Sobral, existem Sobrais. Daí o nome Sobral no plural ser o título do filme, né? É verdade. Até na questão política, Sobral, durante todo o tempo da sua história, ela teve segmentações. Na época em que os três maiores nomes da política de Sobral, e com influência muito forte em todo o estado do Ceará, que eram Dr. José Saboia, Dom José Pinambá da Frota e Chico Monte, cada um tinha a sua área de atuação. Era um que atuava na área do direito, né? Tudo que se relacionava com o direito na cidade dizia respeito ao mando dele. Outro na área política, que era Dom José Pinambá da Frota, que influenciava até nos casamentos entre famílias, e o Chico Monte, que era na área política especificamente. Esses três homens construíram três Sobrais diferentes dentro de uma só Sobral e numa mesma época. Por isso é importante visualizar também esses momentos. Não acha, professor? Não, com certeza, com certeza. Agora, a busca, né, dessa história de Sobral, a história que é contada, narrada oficialmente, ela já está presente nos livros do próprio Dom José, nos livros que ele legou, nos livros que nós encontramos no Beco. Mandar um abraço aqui para o amigo Expedito, lá do Café Jaibara, uma figuraça muito bacana. Enfim, a nossa construção desse modelo de reflexão da cidade é um modelo diferente, né? O nosso depoente, o nosso narrador, é aquele que não é provido necessariamente de um discurso elaborado, né? Ele não é, talvez, reconhecido, legitimado socialmente como um portador de um determinado discurso. Agora, ele também é responsável pelo modelo de construção cotidiana da cidade, seja um movimento pendular de ir e vir ao centro, né? Então, isso é o que nos interessa. Quando nós falamos de patrimônio histórico, a gente quer romper a fronteira simbólica que demarca o centro de Sobral. A gente quer extrapolar essa fronteira, quer mostrar que existem outros discursos que vão além do próprio discurso da chamada sobralidade triunfante, a qual o meu amigo Milson Almino se refere também no livro dele, Sobral, Opulência e Tradição, né? Quando ele vai mostrar que a construção da sobralidade é uma construção como qualquer outra, só que ela é feita por determinadas classes, por determinados grupos que repercutem essa ideia, né? E que nem sempre ela é absorvida pelo morador da periferia, por exemplo. Compreende? Ele não recebe isso da mesma forma. E então, o Visualidades desse ano, ele vai trabalhar, vinculando essas questões que eu estou colocando aqui para você de outras formas, né? O evento Visualidades desse ano é fruto da vitória no edital,
do Proeste, que nós vencemos na UVA em 2011, perdão. Esse edital permitiu a compra de alguns equipamentos e a realização de uma série de atividades. Dentre elas, por exemplo, um atlas da cultura material e não material de Sobral, por exemplo. Quando a gente pensa em atlas, a gente pensa o quê? Num atlas geográfico, né? Esse não, é um atlas que vai procurar mostrar o que há culturalmente dentro de Sobral, né? Seja realizado pelo homem simples, homem do campo, etc., né? Nós vamos ter livros de artigos sobre a cidade, vamos ter mostra de artes, vamos ter a mostra de filmes do Visualidade desse ano, será uma mostra temática. O tema será o patrimônio histórico-cultural do município de Sobral, né? Então, nós começamos esse movimento dentro da universidade, ainda aqui de Maria Claudicante, em 2009, e hoje a gente já tem uma resposta maior da sociedade, ainda que nós estejamos começando esse trabalho. A gente sabe que há muito ainda por se fazer, né? Eu estou com uma proposta, vou botar quente, que é a gente criar uma associação sobralense de documentaristas, de produtores de filme, né? Então, a gente às vezes reclama demais que nada acontece, a gente precisa romper com a nossa zona de conforto, não é verdade? E às vezes é preciso se legitimar através de uma instituição que dê essa condição. Natécia Rocha, seu boa tarde, sua participação no nosso programa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, que são aqui da técnica. Eu sou Paulo Passos. A gente sabe que o Ceará, desde a década de 90, ele vem num crescente dentro da sétima arte, dentro do cinema. A gente teve os cursos do MIS, os cursos do Dragão do Mar, que formou muitos profissionais na área de direção, de dramaturgia. Hoje a gente tem uma alta no cinema transcendental. A gente tem o Cariri, que tem uma efervescência muito grande, com o Rosenberg, com o Petros, com a Bárbara. A Bárbara, inclusive, estará aqui também esse mês, né? Semana agora, segunda-feira, né? Segunda-feira, verdade. Então, assim, o Ceará, a gente acabou de ver um filme lançado no Quixadá, no Sertão Central, né? O Arequê. Então, tem uma série de profissionais, tem uma leva de novos cineastas no estado. Como é que você vê assim, isso chegando para a região norte? Assim, já temos, você acabou de falar que tem a ideia de uma formação, de fortificar, porque principalmente na nossa era, que a gente nesse tempo, que a gente está vivendo de tecnologias, né? Que não precisa mais de grandes filmes, de rolos. Hoje, quando você com uma câmera na mão, uma pequena câmera na mão, uma ideia na cabeça, você pode fazer um filme. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa cena Sobralense e região norte, nessa coisa e do documentário? Bom, Natécia, eu fico feliz com a sua pergunta, né? Para endossá-la, eu lembro que no dia 2 de junho nós já teremos o Cine Ceará acontecendo aqui em Sobral também, não apenas em Fortaleza, mas os filmes serão trazidos para cá. E na segunda quinzena de novembro acontece então a Visualidade, só para situar aí, né, temporalmente esses eventos. Bem, quanto à questão dessa efervescência visual aqui no Ceará, eu acho que é fruto de alguns fatores, né? Eu vejo, por exemplo, né, primeiro, o barateamento dos custos de produção, dos equipamentos. Segundo, a proliferação de cursos, né, da própria Casa Amarela, né, do Dragão do Mar, da Vila das Artes. Agora, a abertura das faculdades de cinema em Fortaleza, você tem cursos em faculdades particulares lá, como a própria Unifor, a UFC, né, estão oferecendo faculdade de cinema agora. E a presença mesmo de cineastas cearenses
que fizeram a sua vida em outros estados, ou mesmo fora do país, como foi o caso do Carinha News. Para mim, é um dos cineastas mais brilhantes do cinema brasileiro, autor de Madame Satã, do Celso Sueli, né? Fez um último filme agora com a Alessandra Negrini, também foi bem recebido pela crítica, enfim. Nós já temos de longa data o Rosenberg, deu cria literalmente, né, aos seus filhos aí. A Bárbara, colega nossa aí de trabalho, que na segunda-feira vai estar aí, mandar um beijo para ela. Um abraço para o Petros. Segunda-feira já vão estar aqui para uma reunião exatamente sobre esse evento. Então, eu acho que esse momento anda muito propício para a produção de filmes. Agora, para isso é necessário organização da gente. Né? E eu acho que isso que está começando a acontecer. Não é falta de talento, não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não. É somente uma questão de organização. O resto vem naturalmente. Professor, o senhor falou aí sobre a aceitação por parte da crítica. Fazer cinema é viver esse eterno litígio com a crítica, né? Sim, mas todo mundo está sujeito à crítica em tudo que faz, né? Se a gente tiver medo de levar bordoada, né, a gente se acovarda. Então, tem que dar a cara a tapa, né? Se você vai escrever uma poesia, vai escrever um texto, ou mesmo na área científica, na área de ciências sociais, eu posso ter um trabalho criticado, né? Um artigo que eu escrevi para uma revista da área de ciências sociais ser reprovado, quer dizer... Porque é muito relativo essa coisa de quem gosta do cinema. A gente tem o cinema americano, que é o cinema comercial, a gente tem os filmes de arte. Né? Então, assim, é tudo público também. Tem público para tudo. Tem público para tudo. Tem público para tudo. Eu diria, aqui no Ceará mesmo, você tem um autor como o Carim, ele é extremamente autoral, né? Os seus filmes são muito próprios, muito particulares. E você já tem uma produção como o Araquê, né? Que é um filme mais hollywoodiano, com ator americano, com parte do filme falado em inglês, né? Com efeitos especiais. Né? Os filmes de espíritas, né? O cinema ocidental, ele tem muita crítica, né? da grande mídia, mas tem um público fantástico. Não, Bezerra de Menezes é um filme cearense. Todas as salas, todos os dias. Né? É um filme cearense, deu um público fantástico, acima do esperado. Ninguém esperava que Bezerra de Menezes desse uma bilheteria tão alta quanto essa. Então, o que eu acho que é necessário a gente ter consciência de que o cinema é possibilidade de linguagem, de relação com o público, de transmissão de ideias, de valores, é o diálogo permanente com a sociedade. Né? Eu, quando digo cinema, eu não estou me referindo exclusivamente à película, à substância, não. Eu estou me referindo a todas as formas de linguagem captadas pelo audiovisual hoje em dia. Podem ser projetadas ou exibidas, não importa, sejam elas quais forem. Né? Falar de cinema é sempre muito bacana, mas assim como nos filmes, nosso tempo chega ao fim. Eu quero agradecer os nossos debatedores, também o nosso entrevistado, o professor Paulo Passos, desejar a ele sucesso e que o cinema em Sobral e na região norte possa ter essa profusão. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanham através da TV Interaja e o nosso jornal Sobral News em Debate, uma coprodução do Intec e do jornal Sobral News, volta amanhã. Nós esperamos todos vocês, mesmo horário. Tchau.